Gratidão. E aqui um movimento avassalador, gente, avassalador de energético, né? Para a gente entrar nessa onda, né? Então, a grande mensagem do momento é para a gente pegar essa onda. Então, o que é essa onda? Essa onda energética que está chegando. Obviamente que tudo tem, né? Os dois lados enquanto estamos transitando nessas dimensões mais densas, porém nós precisamos ter a consciência de que já não podemos mais ficar nas mais densas. Nós vamos sentir isso nos nossos corpos, nas nossas mentes, nas nossas emoções, em todo lugar. E isso vai fazer com que a gente saia definitivamente de faixas de frequência, né, de densidade mais baixa, porque elas tendem a colapsar, tendem a se amontoar as pessoas, né? Tendem a virar uma massa, uma maçaroca, por conta da falta de fluidez. Então, o que a gente tem que entender em termos energéticos, né? Como nós trabalhamos com a energia, ou seja, todos nós somos feitos de energia, tudo é energia, tudo, né? Nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, tudo, em níveis de densidade diferentes. Então, a nossa mente é material, mas é uma matéria não tão, né, densa, dependendo do nível em que a pessoa se cristalizou. Então é assim, é como um pãozinho, né? Você pega um pãozinho fresquinho que saiu na hora, ele está de um jeito, né? Depois passa 1, 2, se passar 3 dias já começa a mudar. Então, o que acontece, né, quando ele é deixado de lado? Ou seja, a pessoa comprou, não consumiu, deixou ali parado, aquilo não tem a atenção, não tem a energia, ele vai começar a mudar o seu estado. E assim é para tudo, e assim somos nós. Então, se nós recebemos uma determinada energia para nos movermos, para fluirmos, e nós ficamos sentadinhos na zona de conforto, no sofazinho, esperando, né, que alguma coisa vai acontecer, nós vamos ficando tudo, né? Nós vamos ficando cada vez mais cristalizados, condicionados, porque não estamos movendo os nossos corpos, entendendo que o universo, tudo é movimento. Então o universo está expandindo. Como é que ele vai expandir sem a gente? Né? Sem que a gente participe da expansão. Então, um planeta não pode crescer, evoluir, se os seres não expandirem a consciência. Por quê? Porque a nossa expansão é a expansão dele. É assim que funciona. Então, eu faço um movimento, o universo me responde. Então, veio um movimento avassalador. Um movimento que mostrou um momento, né? Um momento que a gente teve aqui com a nossa egrégora, que mostrou que Urano, que é o nosso, digamos, nossa energia, né? Original, nossa energia principal, está em ação na Terra. Então, Urano meio que temido, né, por alguns, porque sempre traz algum tipo de revolução, né? Mas não é uma rebeldia, uma revolução inconsequente. É uma revolução inteligente, porque ele vem para tirar a gente, libertar a gente da mesmice, libertar a gente do condicionamento. Então, existe uma conjunção, que a gente recebeu aqui, uma conjunção astrológica, que a gente participa em alguns momentos, justamente porque a gente percebe o quanto isso está em linha com o trabalho energético. Ele é totalmente em linha, né? Então, as energias dos planetas refletem diretamente em nós, que são traduzidas através dos signos, né? Da astrologia e tudo mais. Mas não falando de astrologia, que não é o nosso, né, o nosso conhecimento, mas estamos associando esses movimentos que nós percebemos à energia que nós recebemos, né? E está extremamente favorável porque o Urano está em Gêmeos, né? Então, existe o ar, que nós adoramos, voar. Gente, a gente adora voar, né? Então, todo mundo quer voar, voar no bom sentido, né? Voar de se libertar das coisas que já não fazem sentido, de procurar coisas novas, de ter novos relacionamentos, encontrar pessoas diferentes, divertidas, com outro astral, né? Com outro corpo astral, com outra mente, com outra sabedoria,
com outras movimentações que levem a gente para um movimento ascensional. Então, o que acontece? Como é que a gente entra no movimento ascensional? Muitas vezes a gente é meio que empurrado, né? Vai, você tem que ir agora. E todo mundo fica para trás, né? Então, eu entrei nisso, todo mundo no bom sentido, né? Todo mundo foi saindo. Eu não fiz nada, foram retirando todo mundo. Retira esse, retira aquilo, retira todo mundo. Ok, eu entendo. Eu tenho que estar sozinha. Isso, é isso. Vai retirando. Você tem que passar por isso. Né? Então, muitas pessoas relatam esse momento do movimento solitário. Por quê? Porque todos nós somos colocados, não é castigo, gente, é um movimento energético interno que tem que fazer a gente se voltar para dentro. Senão a gente vai de novo para fora, cai na ilusão do mundo de novo e nada se resolve. Então o movimento que a gente tem agora de Urano, que vem forte, ele vai trazer, porque a gente está entrando, né? A gente está na era de Aquário, a gente está numa nova era. É uma era tecnológica, mas não uma tecnológica dessa que a gente viveu, onde a tecnologia está contra o ser humano, né? Então, redes sociais, a pessoa está brigando com a outra, está colocando coisas que não são agradáveis para os outros. Não é esse tipo de movimento. Né? O movimento de Urano, Aquário, o movimento da era de Aquário, é um movimento de união. Então, se é um movimento de união, de colaboração, significa que a nossa probabilidade, né, pensando nas infinitas possibilidades, trazendo que algumas delas ou uma delas pode ser a probabilidade de você encontrar determinada pessoa ou determinada situação. Por quê? Porque o movimento, né, um movimento energético, favorece a nossa liberação de padrões antigos, de condicionamentos antigos. Então, os condicionamentos, gente, eles são como agulhas, ou como são coisas presas, né? Como se você dissesse, os sistemas têm que funcionar, a engrenagem, né? A engrenagem não gira, tem alguma coisa presa na roda. Aí você vai lá, olha a roda do carro, o que acontece? Não sei, tá? Aquilo vai, mas não vai, vira, mas não vira. E você sente que não flui. Por quê? Porque as energias, no movimento anterior, o nosso movimento de Velha Terra, é um movimento desse. Você dá um passo aí, estanca. Faz outra coisa, vem outra coisa. Por quê? Porque eram energias que não querem que o ser vá lá para voar. Não querem que o ser evolua, que o ser progrida. Então, as energias estavam todas voltadas para a evolução. Ou seja, você vai até aqui, você vai ficar só brincando nessa caixinha. Não, mas eu não quero, eu quero sair dessa caixa, eu quero brincar nessa caixa maior. Não, mas agora você fica nessa caixa. E assim ficou essa roda constante e contínua de a tal das encarnações, reencarnações, enfim. Nós, aqui, a visão, né, cósmica, é a visão de que nós temos que transcender essas rodas, sempre, né? Temos que transcender isso. Para a gente transcender essa roda da mesmice, de que não, eu tenho que fazer de novo, eu tenho que de novo estar com alguém que não funciona, eu tenho que de novo estar caminhando lado a lado com aquilo que não é. Não tem. Né? Então, a energia que vem agora é justamente uma energia que descondiciona, que favorece que a gente enxergue. E fale, caramba, mas por que tá acontecendo isso? Então, a energia vai te trazer, lembrando, gente, que a energia contém a informação, o conhecimento, a necessidade daquela pessoa. Então, a energia certa, na hora certa, no momento certo, né? Por isso que a gente fala das meditações e tudo, que é muito importante. Você vai acionando essas crenças ou essas coisas que estão obstruindo o sistema e vai limpando a sua engrenagem. Então, a gente tem que ter isso. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso, meu Deus, mas eu tenho feito isso. Não é para se desgastar nem para cansar.
mas é para não desistir, tem que ser persistente. Tem que ser persistente. Por quê? Porque uma hora a roda gira tão rápido, mas tão rápido, que você não vai ter nem tempo de perguntar, nossa, mas peraí, essa pessoa que eu encontrei é essa, vai embora, vai, pega lá e vai embora. Acabou, resolveu. É mais ou menos assim. Então, o movimento que acontece nesse momento, energeticamente, é super favorável para os nossos processos internos, para quem está no autoconhecimento, evolução, tudo isso. Porque vem justamente a energia de Urano é uma energia de liberação. Então, Urano trabalha com o desconhecido. Ama o desconhecido. O conhecido não aguenta. Ama o desconhecido. Que mais que tem? Que mais que tem? Então, é uma energia que leva a gente a um impulso criativo, a vontade de aprender mais, a vontade de conhecer outras pessoas. Por que não vai? Por que não aparece? Porque está obstruído o canal interno, né? E a gente não entende. A gente acredita que lá fora que tem que resolver. Então, o movimento energético ele é tão importante quanto ele é tudo, praticamente tudo, porque é a nossa vida. Então, a energia que a gente recebe, se ela não é bem trabalhada, ela pode levar a gente a repetir coisas sem perceber. Somos feitos de energia, recebemos uma energia que não corresponde à nossa essência, ou seja, não é uma energia para te liberar, não é uma energia para você evoluir, não é uma energia para você crescer. É a energia da terceira dimensão. Você está lá observando as notícias, você está recebendo essas energias, informações. Você está lá olhando, você está pensando em alguma coisa do passado, você está ativando de novo o velho mundo. Então, como é que a gente trabalha isso? Com a elevação da consciência e a elevação da frequência. Então, as linhas do tempo são infinitas. Infinita, gente. Infinita. Quando a gente acessa uma linha do tempo, que isso aí já foi, você fala, meu Deus, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque isso aqui é fantástico, isso aqui funciona, isso aqui é fantástico. Mas, aí a pessoa fica ali 5 minutos naquela linha do tempo e passa alguém, né, entre aspas, e fala, você não quer ir lá naquele lugar que a pessoa não quer ir mais? Aí, ela está naquela linha do tempo. Aí ela desce daquela linha do tempo e fala, só hoje, tá bom, vamos. Pronto, suficiente. O processo que ela está, de consciência, gente, de autoconsciência e elevação, você tem que estar atento a esses movimentos. Por quê? Porque você ficou lá 5 minutos. 5 minutos não é suficiente para você ativar isso, para você viver isso, para você perceber isso, para você criar isso. Lembra, nós estamos criando a realidade. Nós criamos a realidade. Então, se eu volto para aquela linha antiga, se eu ainda não estou num processo consciente, o que não quer dizer que eu vou fugir da linha anterior. Não é isso. Mas se eu não estou ainda consciente desse movimento, que vai chegar um ponto que eu estou consciente, transito entre as linhas e não me deixo afetar. Por quê? Porque eu estou trabalhando também na outra linha. Faz parte do servir ao mundo sempre. Nós vamos servir em várias linhas do tempo. Por isso que nós temos que aprender a transitar. Por isso somos seres multidimensionais, todos. Só que algumas pessoas não despertaram ainda para isso. Então, se eu entro naquela linha, porque eu estou fazendo uma experiência, então eu estou com uma egrégora X naquela experiência, e aí eu volto, né? Porque eu estou vivendo aqui, né? Mas estou vivendo aqui, mas em que nível de consciência? Né? Então, esse é o ponto. Agora, se você volta, não está consciente, não está vivendo, compreendendo essa mudança de faixa de frequência, você cai de volta naquela linha do tempo antiga, com aquela energia que você falou, não quero mais isso. Você cai de volta naquela linha do tempo. Então, é isso que acontece quando a roda fica girando em falso. Porque aí você fez um movimento para frente, o carro começou a andar.
Você parou. Ela parou. Por quê? Porque você voltou para aquele cenário. Você pode estar dentro do mesmo cenário, em outro nível, em outra faixa. Então, esse é o movimento que a gente tem que fazer agora, aproveitando essa energia do próprio planeta, do próprio Urano, dessa energia de movimentação, de romper com limitações. Então, a mensagem que veio é: vamos aproveitar. Todas as pessoas que estiverem participando de meditação, o que quer que seja, aproveitar esse movimento para fluir, para se libertar desses condicionamentos e compreender. Ou seja, você tem que compreender o cenário, né? Você tem que se colocar naquela linha que você viveu, né? E se colocar nessa nova que você acessou. Você tem que ver as duas coisas, você como você está lá nessa nova e como você está naquela antiga lá. Como é que você está naquela? Aí você vai ver as duas, você tem que ver, você tem que experienciar isso e perceber. Quando você perceber, você vai perceber a vibração correspondente. Você vai perceber a frequência. E aí você não consegue ficar mais do que 5 minutos naquela antiga. E assim a consciência, porque você, o que acontece? O trabalho da expansão de consciência, de percepção, ele vai ativando a energia do eu superior no nosso veículo, num dos nossos corpos, principalmente o emocional, na medida em que a gente está disciplinado e obediente. Então, no caminho, como a gente chama caminho espiritual, né, no passado, né, eu estudei vários livros, né, do passado numa rigidez terrível, que as pessoas ficavam até fechadas, né, enclausuradas, né, para não ter nenhum tipo de contato, para não atrapalhar o processo. Hoje, não precisamos mais de nada disso, justamente porque nós estamos num planeta que já traz essas linhas do tempo que essas pessoas viveram, ativaram, abriram esses caminhos lá atrás. Então, essas faixas, elas existem porque essas pessoas abriram esses caminhos. Então, a quinta dimensão sempre existiu, né? Só que a gente não acessava nada disso porque a gente não tinha frequência, não tinha consciência para fazer. Então, hoje, isso está completamente disponível. Então, não precisamos mais ficar lá na montanha, né, fechados, enclausurados. Mas, diante da transição e diante da exposição, não sei se essa é a palavra correta, exposição energética de N seres de frequências de todo tipo. Por quê? Porque a exposição de frequências mais baixas, de guerra, de problema, disso, de conflito, de gente com medo, de gente triste, de gente... Tudo isso foi sendo trabalhado, transmutado pelos processos das naves e tudo, e pelos próprios processos dos seres que estão trabalhando com isso, né? Que estamos trabalhando com isso, justamente com isso. Mudança de frequência e trazendo as novas frequências. Então, essas transmutações foram o grosso, né? Foi acontecendo. Mas nos níveis sutis. E agora chegou no nível físico das pessoas. Então, você caminha, uma pessoa está caminhando, falando sozinha, né? Então, você está vendo que alguma coisa não tá boa. Mas como é que você lida com isso? Então, é isso que a gente tem que ter muito consciente. Então, esses trabalhos de meditação, esses trabalhos que a gente vai fazendo, portanto, eles ajudam a gente a alinhar a nossa mente e a nossa frequência para compreender esses mundos, então, e para transitar sem se esbarrar naquele que falou sozinho. Não é que a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, meu Deus, que terrível. Pronto, então você já abriu o campo emocional e já começou a se deixar influenciar por aquela situação. Então a gente tem que ter em mente que cada pessoa está no seu nível de evolução, no seu nível de conexão interna ou desconexão. Então a maior parte, por isso que as energias, quando elas ficam na superfície, para serem transmutadas, elas criam caos, criam bagunça. Por quê? Porque são
uma grande parte dos seres está inconsciente. Ele não está consciente do que está fazendo. Então, se eu não estou consciente do que eu estou fazendo, eu estou falando sozinha na rua. Se eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu não estou falando sozinha na rua, né? Então, esses movimentos a gente tem que ter muito presente. Por quê? Porque se a gente não está na faixa de frequência, não estamos conscientes do lugar que nós estamos indo, que atmosfera tem esse lugar, psíquica, que lugar que eu estou entrando, que lugar que eu estou sentando para tomar alguma coisa, com quem eu estou conversando, o que eu estou lendo. Tudo isso a gente faz parte do autoconhecimento e é fundamental para o processo de alinhamento energético. Porque às vezes você está sendo bombardeado por uma informação e não está percebendo. Então a gente tem que estar muito com a percepção muito apurada e para isso nós temos que estar conscientes para não entrarmos num lugar que você percebe uma atmosfera muito pesada ou fora daquilo que você está buscando para você. Então, o movimento agora favorece, o Urano favorece essa limpeza, ou seja, desobstrução dos condicionamentos que são, condicionamento está ligado à energia negativa. Porque a energia positiva não existe condicionamento, não existe crença, não existe hábito. Né? Obviamente que a gente tem uma rotina, uma disciplina, para que os corpos, nossa mente se alinhem, mas não é um movimento repetitivo inconsciente. É um movimento que a gente faz, que a gente pode até ir, né? Você fala, você pensa, né, algo que você precisa comprar e você já vê a prateleira onde está aqui. Você vai direto naquilo e compra. Não é um movimento repetitivo, é um movimento consciente. Por quê? Porque eu não vou gastar energia olhando todas as prateleiras, se eu já sei onde que está. Né? Então é isso que a gente tem que ter, porque a gente vai gastar um mínimo de energia naquilo que é, digamos, operacional. E a gente vai ganhar energia no nosso processo evolutivo. Então o que acontece? Por que muitas pessoas não entram no processo evolutivo? E muitas vezes não é porque elas não querem, é porque elas não têm energia suficiente para subir. Não tem. Por quê? Porque a energia está sendo desperdiçada com as prateleiras do supermercado, com as notícias, com aquela conversa que aquela pessoa convida a pessoa para tomar cafezinho, não sei o que, e ela fica lá. Tudo isso vai gastando. E aí você vai fazer um processo evolutivo de fim de semana. Não funciona. Não existe. Não tem energia para subir. Então, quando a gente fala como é que eu salto de terceira para quinta dimensão, você tem que renunciar. Por quê? Se você não renunciar a um monte de coisa, que não é abandonar, nem deixar de lado, nem falar assim, ai meu Deus, é agora, eu vou, né? Ai, não vou poder ir em tal lugar que eu tanto amo. Não, calma. Você tem que renunciar, por quê? Porque a gente não pode colocar energia em dois lugares. Ou eu estou ficando na terceira ou eu estou indo para a quinta. Então, se eu escolhi para a quinta, o processo vai acontecer. E nós vamos ser colocados nos lugares que devemos estar. Por isso que acontece, que a gente fala solitude, a solidão, acontece. Porque a gente tem que se voltar para dentro para ganhar gás para subir, ganhar velocidade, ganhar energia. Se você está lá arrumando a vida dos outros, a que hora você vai fazer a sua? Não tem como. Então o processo é, a gente vai arrumando a nossa casa e aí a gente vai, se o eu superior disser e colocar na nossa vida uma missão, uma instrução, uma transmissão, o que a gente tem que fazer, o eu superior é quem está conduzindo. Não sou eu que estou dizendo, não, mas eu não vou, não quero, eu quero ficar lá. Eu quero ficar lá no meu piquenique. Não, peraí, você tem que vir para cá. Né? Então aí a gente vai seguir essa ordem. Por isso o comando, né? Então quando aconteceu essa situação dos comandos, né?
As pessoas que receberam isso, elas falam, opa, meu Deus, calma lá, o que é? Todo um preparo é feito e acontece, né? A gente tem que passar pelo movimento do silêncio, pelo movimento da introspecção, porque senão a gente não entende nada. Então não é que Deus está castigando a gente, Ele quer que a gente se organize. Por quê? Porque quando você chegar, né, você já tiver esse autodomínio, você vai entrar em qualquer lugar e não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque aquilo não vai mais interferir. Porque a pessoa está aprendendo a ter autodomínio e maior inteligência emocional para lidar com isso. Então, se a gente não desenvolver isso, a gente continua achando que, né, a gente fala, não, mas é só hoje que eu vou ali. E esse só hoje, você ficou lá 5 horas numa conversa que não te leva para cá. Por quê? Porque o que leva para cá, normalmente, não é nenhuma daquelas conversas. É a sua própria conversa interna. É o acionamento daquela energia sua para você entender os seus processos, os seus mecanismos e deixar o que é para deixar e seguir o que tem que seguir. Então, essa separação, joio, trigo, todas essas coisas que estão acontecendo, são justamente para a gente pegar as rédeas, né, da nossa vida, né, assumir o comando do nosso ser e falar, ok, não, eu decidi, é para cá. Então, eu vou aproveitar essa energia. O Urano leva a liberar bagagem. Então, é um movimento super importante, por quê? Porque está tudo favorecido. Está tudo favorecido. O que a gente faz para aproveitar isso? Você fala, tá, mas está favorecida a conjunção, não sei o que, tá? Mas o que eu faço? Nós temos que estar sintonizados. Então, a nossa antena sintonia interna, o estado de presença, quando a pessoa está nisso, ela vai perceber a fluidez. Porque ela vai receber esses influxos, independente do signo que ela é, ou o que ela é, mas obviamente que isso vai ter impacto, né? Dependendo da área do mapa dela, vai atuar numa área da consciência dela. Então, quando é uma área do mapa astrológico que está conectado, né? No meu caso, por exemplo, está conectado diretamente à evolução, à espiritualidade, tudo isso. Então, leva a cutucar esse ponto nosso. Então, é a casa nossa está correspondente à área da consciência que tem que ir para lá. Não tem mais nada para cá, é para lá. Então, fica mais claro para a gente sentir a energia e romper com limitações. Então, a mente, ela vai ser acionada. E aí é muito importante, porque a mente vai ser aliviada. Gente. O processo do planeta Terra, todo o processo de terceira para quinta dimensão, atua diretamente na mente. Né? Tudo mental. Então é a liberação dessa mente que fica lá gastando energia com coisas que não são, para essa energia ser liberada, transmutada, ela vai subir. Então a nossa energia sobe, se eleva. Se eu fico falando, não vou para cá, a energia desce. Então um processo bem interessante a gente perceber é quando a gente entra na mente e fala, não, será que não sei o que é? Você percebe que automaticamente você perdeu energia no processo porque você começou a questionar. Mente não foi feita para questionar, né? Então a gente tem que atuar pelo coração, entendendo que a quinta dimensão é coração. Pensar com o coração, cérebro conectado ao coração. A mente só vai executar as coisas no mundo físico que ela tem que fazer. Mas é o coração que comanda. Então é menos fala e mais ação consciente. Aí o processo ganha força. Aí a energia te move. Aí você sente fluidez. Porque você não está obstruindo o processo com a mente. Então, aí, esse processo é como se dissesse, esse da mente, que as pessoas ficam ali, ele é o antigo. O novo é para fluir, o novo é para coração, cérebro,
você se conecta e vai por uma ação consciente e aquilo flui, funciona. Então, o movimento energético de Urano favorece esse influxo do coração com os nossos desejos, as nossas vontades alinhadas à vontade superior, à vontade da nossa alma. Então, não tem como ser feita a vontade da alma. É impossível, porque a alma que está pronta para determinado pulo, vamos chamar assim, determinado movimento, ela está pronta. E essa energia vai ajudar no processo ascensional. Então, ela não vai... O que faz uma pessoa ficar triste, obstruída? Não sei se vou, se fico. A mente. Porque a alma está gritando lá, fala, pelo amor de Deus, chega, eu já falei para você. Então, a alma, coração, consciência, é fluidez. A mente fica questionando, será que é o momento? Por quê? Porque a mente está no cronograma, ela está na visão linear da vida. Então ela está pensando, será que vai ser no sábado, no domingo? A alma falou, não é agora, não tem sábado e domingo, é agora, é já. A energia está descendo e a gente vai fazer o que for. Então libera a pessoa da prisão mental. Esse é o grande objetivo dessa energia, desse momento, libertar as pessoas dessas coisas, das gaiolas, né? Que já não correspondem à era de Aquário. Né? Então, a era de Aquário é a gente se doar e fazer aquilo que traz alegria. Então, quando a gente faz aquilo que traz alegria, que traz entusiasmo, não tem como funcionar, você está fazendo aquilo que você gosta. Aí essa energia vai atuar e vai te trazer mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, e você vai ampliando esse mundo. E quando você vai ampliando o mundo do que você gosta, você vai co-criando esse mundo. E aí outras pessoas que estão conectadas a essas coisas vão participar também. E elas vão fazer coisas também com outros, com outros. Então esse objetivo da era de Aquário não é mais gente individual. Não é um mundinho que a gente vai ficar lá fechado numa gaiolinha, achando que o planeta vai mudar. Então a mudança de mentalidade é gigantesca. Nós temos que construir essa humanidade que muda tudo. Humanidade que não vai mais ficar condicionada a esses empregos, essas coisas, essas mesmices de deixar as pessoas fechadas, né? Sem se relacionarem umas com as outras de maneira consciente, de maneira amorosa, de maneira criativa. Então, Urano e a expansão, a era de Aquário, pede expansão, pede o crescimento do ser, pede que o ser divino venha resgatar o ser físico para que juntos façam esse caminho e possam se unir aos outros que vêm. Né? Então, tem seres vindo, nascendo na Terra, né? Crianças, seres que estão vindo, mas tem seres que estão vindo lá de cima, né? Tem os seres cósmicos, né? Que também estão aqui. E tem os seres que nós vamos encontrar, que nem sabemos como que isso vai ser. Então, tem seres, né, de várias dimensões atuando conosco para tirar a gente disso. O que é o objetivo, né, desses seres? É justamente fazer com que a gente chegue o mais próximo possível dessas vibrações. Então, quanto mais a gente está próximo de alguém que tem uma vibração mais elevada, mais consciência a gente vai tendo e mais a gente vai compreendendo de nós mesmos e mais a gente vai viver outras coisas. Não importa quais sejam, mas vamos viver outras coisas. Quanto mais a gente fica próximo daqueles que não querem isso, a gente vai ficando num mundinho pequenininho, de novo, né? Então a gente tem que fazer essa experiência desses dois mundos e se posicionar, não é fugir do outro, porque nós temos muitas vezes atividades para serem feitas, né, e trabalhos a serem feitos, mas entendendo que isso quem comanda é o comando, né? O comando superior. Então o comando superior coloca pessoas no nosso caminho porque nós temos que aprender, nós temos que ensinar e também temos que aprender com aquilo. Então todo esse movimento ele vai sendo orquestrado e a gente tem que estar no fluxo.
a gente tem que estar em flow, a gente tem que estar no fluxo, que é no estado de presença, sentindo essa energia que chegou e fazendo o que tem que fazer. E não mais na mente que obstrui o fluxo. Então, o ser que entra em fluxo, ele vai perceber rapidamente que mudou a energia. O ser que não sabe nem está fora do fluxo, ele está aqui, né? A energia está aqui, ele está lá, em outra camada. Ele nem sabe disso. Ele recebe, mas aquilo é como se batesse nele, nem entra nele, nem passa por ele aquela energia. Ou se passa, né? Obviamente passa uma gotinha mínima que ele sentiu um pouquinho de alegria em algum dia da semana. Né? E o objetivo é que a gente viva essa alegria, que a gente viva em alegria, que a gente viva no estado de alegria, que a gente viva constantemente nesse fluxo, que é o fluxo da vida, que é o fluxo da nossa própria energia, e que a gente possa fazer cada vez mais as coisas de maneira consciente. Então, não gastar tempo com o que não é, porque não vai ter energia para subir depois. Gratidão.